Olá pessoal, estou aqui de volta depois de vários dias que não posto vídeo no meu canal Sérgio Correntes Ferreira. Meu canal é mais voltado para a Bíblia, mais voltado para a Palavra de Deus. E eu gosto muito de falar aqui, tomando uma aguinha aqui porque minha garganta já começou a coçar. E eu gosto de falar mais dos versículos que são mais polêmicos, esses versículos que são criticados, uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra maneira. E tem vezes que o versículo por si só ele não se explica, ele começa somente uma explicação, a falar e para por ali. Aí tem que outro versículo explicar ele, dar continuidade no assunto ou para complementar aquele assunto. E hoje nós vamos falar sobre a nossa irmã Maria, mãe de Jesus, né, que nós devemos honrá-la com toda a honra. A Bíblia fala assim que dá honra a quem tem honra, né? Honrá-la e entender, né, que Deus encontrou ela, Deus procurou e encontrou Maria. No meio de uma nação inteira, Deus escolheu a Maria, porque a Bíblia fala assim que ela era santa. A palavra santa significa separada do mundo. Então quer dizer que ela não vivia nem de prostituição, nem baladas, ela não vivia de fornicação. Ela era uma moça séria. Os estudos apontam mais ou menos a idade de Maria, de 16 a 17 anos, 18 anos, uma moça jovem. E estava até noiva, né? Estava até noiva, com um casamento marcado com um homem chamado José, que era um pouco mais velho que ela, né? 16 anos dela, mais ou menos, né? 16, 17 anos, e José devia ter aí já uns 40, de 40 para cima, né? Segundo os estudos. E ela era desposada, quer dizer, ela estava prometida, já estava com o casamento marcado, e então ela era uma mulher de respeito, Então Deus procurou ela, né, e mandou o anjo entregar o recado. E assim nós temos que honrar nossa irmã Maria, porque se não fosse ela, Jesus não teria vindo aqui na terra. Então, nas religiões, eles pregam que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. A religião prega assim. Mas será mesmo? Né? Será que ela continuou virgem? Será que José não casou com ela? Será que José não casou com ela, não teve um casamento normal com ela? Só pelo fato dela, do nascimento de Jesus, ela já não seria mais virgem, porque naquela época não se tinha cesariana, né? Naquela época não se tinha, pelo que eu sei, né? Não tinha. E a Bíblia não fala que foi por cesariana que Jesus nasceu, fala por parto normal. Então só nesse fato aí, Maria já deixaria de ser virgem, sem precisar de ter relação sexual com José, seu marido. A Bíblia fala assim que ele se casou, né? Casou, foi viver com ele até depois de 2 anos. A Bíblia fala assim que quando os magos vieram ali, né? Os reis vieram ali, né? A tradição fala reis magos, mas só fala de reis, né? Não fala que é mago. Mago é a tradição que fala. Então ali Jesus já tinha 2 anos mais ou menos, e fala assim que eles foram para o Egito. Jesus já tinha 2 anos mais ou menos, então José estava junto, tinha casado mesmo com Maria. Depois a Bíblia fala que Jesus estava com 12 anos mais ou menos, e se perdeu, não sei, ele foi dar uma lição de moral nos sacerdotes, nos levitas que estavam no templo, e quem descuidou de Jesus ali foi Maria. E a Bíblia fala que José estava junto também. Então, depois de 12 anos, então eles casaram, tiveram um casamento mesmo normal.
né? Porque ninguém vai ficar 12 anos com uma mulher aí sem ter relação sexual, né? Com um casamento de 12 anos. Jesus já estava com 12 anos. Né? A Bíblia não fala, mas quem é inteligente, né? Só se for um cara muito, só se for uma pessoa muito deficiente mental. Mas vamos aqui então para as evidências, né, da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 12, né? Eu tenho até uma colinha aqui que eu tirei os versículos, né? Tirei os versículos aqui, para não demorar muito. Mateus capítulo 12, versículo 46 aos 50, que diz assim, ó. E falando ele ainda, aqui é Jesus falando, o título em cima desse texto aqui é a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis que a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então aqui nós vemos nitidamente, né, que Jesus teve irmão e teve irmã, né? O outro versículo nós vamos ver aqui. Porque ele não estava falando de irmão na fé, ele não estava falando de irmão na igreja, porque Jesus aqui ainda não tinha constituído a sua igreja. A igreja foi formada depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Aí que se formou a igreja de Jesus. Então não tinha irmandade na igreja. Não tinha membros de igreja, porque a igreja começou depois que Jesus foi para o céu, né? Aí que começou as igrejas, né, com os apóstolos, né? Jesus edificou a igreja através da pregação dos apóstolos. Então não era chamado ainda de irmandade espiritual, porque não tinha irmandade espiritual. E aqui ele aproveitou a fala que os discípulos, as pessoas estavam ali, falou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quer dizer que os discípulos estavam lá com ele dentro da casa, os ouvintes estavam com ele dentro da casa, os doutores da lei, sei lá, que estavam ali com ele, e não era considerado irmão carnal. Quando chegou os irmãos carnal, ele aproveitou essa metáfora para explicar, para pregar, porque Jesus, se caísse uma folha da árvore perto dele, ele já tirava uma pregação dali. Ele via uma árvore, ele tirava uma pregação dali. Secou a árvore, ele tirou a pregação da árvore, né? Mandou amaldiçoar a árvore. Ele viu a areia, tirou uma parábola da areia, falou lá viu uma areia e viu uma rocha, falou, ó, quem edificar a casa na rocha, a água não vai tirar a rocha debaixo da casa, mas a areia, a água tira, né? Simbolizando ele e simbolizando o mundo. Então Jesus, ele tirava a pregação de qualquer coisa que ele quisesse, porque ele era uma pessoa inteligente, né? E para a gente entender a palavra de Deus, temos que ser inteligentes, não podemos ficar, tem que ser, meditar, por isso que a Bíblia fala assim, que é para meditar na palavra de dia e de noite, quer dizer, sempre meditando na palavra, não é só para ler igual ler um jornal, uma notícia. A notícia de um jornal, do jeito que ela sai ali, não tem como interpretar aquela notícia, é aquilo lá. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus é interpretada. Jesus falava por parábola para explicar uma verdade, né? Para explicar uma realidade. E aqui ele está falando, ele aproveitou, e não está falando de irmãos
judeus, irmãos de etnia, irmãos de nacionalidade, não, porque eles estavam ali dentro e não se consideravam como irmão. Aí quando chegou a mãe e os irmãos, já fez a separação, já fez a diferença. Aí falou, seus irmãos e a sua mãe estão lá fora. Aí ele aproveitou e fez essa analogia aí, porque Jesus era esperto. Jesus era esperto e a gente tem que ser esperto para entender a palavra de Deus. Eu quero ler também em Mateus aqui, já no próximo capítulo 13, capítulo 13, o 55 do capítulo 13, está até marcadinho aqui. A gente vai ver como que é a palavra de Deus aqui, ó. Mateus capítulo 13, 55. 13, 55. Diz assim, ó. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, está falando da sabedoria aqui de Jesus. Então aqui está falando, quando se fala o irmão não precisa se dar nome. Os irmãos do Florital, os irmãos do pastor Sérgio, não precisa se dar nome. E aqui a Bíblia refere até os nomes dos irmãos, para distinguir, para não deixar dúvida que está falando de irmão de sangue, irmão carnal, porque eles estão ali admirados, porque eles conheciam Jesus, de onde é que Jesus vinha. Eles conheciam Maria, mãe de Jesus, conheciam José, pai de Jesus, padrasto de Jesus, e conhecia os irmãos, conhecia a família, e aí ficaram admirados. Por que estava de onde é que vinha toda aquela sabedoria? Porque na Bíblia não fala que Jesus teve ensinamento como os outros estudavam na escola de Gamaliel, na escola dos sacerdotes, nas escolas, estudou faculdade. Não fala que Jesus estudou, né? Mas como é que ele tem essa sabedoria, essa inteligência toda? De onde é que veio isso? Ele não é filho de um carpinteiro? O carpinteiro é considerado hoje como um pedreiro, né? Pedreiro, carpinteiro, servente. Um trabalhador manual, um trabalhador braçal, né? Trabalhador na construção. E como é que ele pode ter essa sabedoria toda? Né? Não é filho de Maria, não é filho de José, não está entre nós os seus irmãos, né? Aqui cita o irmão chamado Tiago, o irmão chamado José, o irmão chamado Simão e o irmão chamado Judas. E ainda fala aqui para baixo aqui, ó, e não estão entre nós todas as suas irmãs. Não está falando de irmãos na fé. Como eu disse, a igreja não tinha sido estabelecida ainda na terra. A igreja de Jesus ainda não existia igreja. Jesus pregava em qualquer lugar, não tinha igreja ainda. Não tinha igreja formada. Ele falou que ia edificar a sua igreja, mas ele não tinha igreja ainda. A instituição igreja. A igreja foi formada depois que Jesus morreu, ressuscitou e passou 10 dias aqui na terra, depois subiu, e através das pregações dos apóstolos é que eles foram instituindo as igrejas, formando as pessoas passaram a se converter e formar a igreja. Então não está falando negócio de irmão na fé, está falando de irmão de sangue mesmo, né? Então, se aqui está falando que tem irmãos, então Maria não continuou virgem. A palavra Virgem Maria na Bíblia não tem, pelo que eu sei aqui, não está citando que Maria continuou virgem. Ela era virgem até o nascimento de Jesus. José casou com ela e a Bíblia faz dizer que não teve relação até que Jesus nasceu,
Pode caçar na Bíblia lá, fala assim que não teve relação até que Jesus nasceu. E a relação sexual entre o casal não é pecado, não é pecado. Foi para isso que Deus criou o homem e criou a mulher. Então a relação sexual de Maria com José não foi pecado, ela não pecou. Até depois que Jesus morreu, que José já tinha morrido, ela não pecou, porque ela continuou viúva. A Bíblia fala que ela continuou viúva, né? Então ela não teve relação sexual com outra pessoa, ela era pura. Então ela continuou pura, continuou santa, né? A santidade não sai da pessoa se a pessoa fazer relação sexual dentro do casamento. Não é pecado. E eu quero ler aqui ainda Gálatas capítulo 1, no versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19, que diz assim: e não, aqui é Paulo falando, né? Paulo falando, ó, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ele está falando aqui do Tiago, esse Tiago que nós acabamos de ler aqui, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, Tiago, José, Simão e Judas, né? Mateus capítulo 13, versículo 55, ele está falando disso aqui. Ele não viu outra pessoa naquela viagem que ele foi, a não ser a Tiago, a Pedro, né? E a Tiago, irmão do Senhor. Quem é o Senhor? Né? Os judeus não chama qualquer pessoa de Senhor, né? Não chama. Está falando aqui de Jesus. Então, justamente ele não está falando, se ele falasse irmão, então ele tinha falado irmão, Pedro, né? Ele está falando de irmão, ele não chamou Pedro de irmão, não. Ele falou a Tiago, irmão do Senhor. Então aqui ele não citou que Pedro também era irmão do Senhor, se fosse irmão da fé, que a Bíblia está citando. Mas não, está falando que Tiago é irmão do Senhor. E se ele é irmão do Senhor, ele é filho de Maria e de José, né? E aqui para terminar, eu quero ir em Lucas, capítulo 2, no versículo 7. Essa palavra aqui eu vi um teólogo, né, falando sobre esse negócio. Aquele teólogo lá acho que é da Novo Tempo, sei lá, que é da Adventista, que ele faz a arqueologia bíblica, esqueci o nome dele, Rodrigo Silva, um negócio assim. Aí ele traz 3 teorias, e nenhuma das teorias dele bate, né? Ele fala para falar que Jesus teve irmãos e Maria não deixar de ser virgem. Ele, para agradar um e agradar outro, ele sai fora da realidade bíblica, né? Porque tem uma teoria que fala que Maria casou com José e José já tinha tido outro relacionamento antes de Maria e talvez talvez ele era viúva, mas a Bíblia não cita isso aí. E aí, no caso, teria irmão mais velho. Esses irmãos seriam irmão mais velho de Jesus, mas não é. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele foi carpinteiro. E ele era o arrimo da família, ele sustentava a família. Por isso que ele saiu com 30 anos, com 29 anos e meio, ele se emancipou, ele se tornou adulto, né, emancipado. E aí ele largou de trabalhar e sustentar, ele que criou, ele que era o arrimo da família, ele era o mais velho da família.
Tanto é que quando ele estava ali na cruz, ele ordenou para João cuidar da sua mãe, porque a responsabilidade era ele, porque ele era o filho mais velho, né? Ele fala: mulher, aí é teu filho, olha aí teu filho, pelo João, né? Olha aí tua mãe agora. Então ele passou a responsabilidade que era dele, de filho mais velho, de arrimo da família, porque ele não podia mais descer da cruz e sustentar a família. Então ele passou a responsabilidade para João. E daí a Bíblia fala assim que daquele dia em diante, João levou Maria para ser cuidada na casa dele. A religião inverte a situação, fala que Maria foi cuidar de João. Não, mas a Bíblia fala assim que João é que levou Maria para ser cuidada, para ser amparada, porque ela já era viúva. José já tinha morrido, José morreu antes de Jesus. Depois morreu Jesus, o filho mais velho, e a família ficou desamparada. E aí ele já deu essa responsabilidade para Maria não ficar desamparada. Então nós vamos ver aqui que a doutrina, que a teoria que esse Rodrigo Silva fala, está errado, porque ele não meditou essa palavra aqui. Ele é muito... tem um teólogo, muita sabedoria, mas ele não atentou para esse versículo aqui que fala aqui, ó. E deu à luz o seu filho primogênito. Que está falando de quem? De Maria. Aqui eu vou ler o versículo, o versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, Ele está falando de José e Maria. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. Agora o versículo chave para acabar com toda a dúvida, para quebrar e jogar por terra toda a doutrina, todo o vento de doutrina. Está aqui, ó. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora eu quero que você medite nessa palavra primogênito. Aqui está falando de Maria. Aqui não está falando primogênito de José, não. Aqui está falando assim que Maria deu à luz o seu filho primogênito. A palavra unigênito significa único filho. A palavra primogênito já não significa único filho. Jesus é o único filho de Deus, mas de Maria, Jesus é o filho primogênito. Eu quero que você procure aí, se você não entendeu essa palavra, procure o dicionário Aurélio e vai lá na letra P, na letra R e na letra I e procura saber o significado da palavra primogênito. Se você tiver um celular aí, com internet, você digita a palavra aí primogênito, o significado da palavra primogênito, ou você fala naquele microfoninho e ele vai te responder o seguinte: primogênito, o primeiro dos filhos. Então não tem primeiro sem ter um segundo. Então, se Jesus é primogênito, é porque veio um segundo filho. A Bíblia não fala que Jesus é o unigênito filho de Maria. Fala que é o primogênito filho de Maria. Então, como nós vimos aqui, a Bíblia até dá nomes para irmãos e fala de, no mínimo, duas irmãs. Porque fala de Judas, fala de Tiago, fala de José,
E fala das irmãs, e fala as irmãs, né? E fala de Simão. Então fala de 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs. Porque fala, não estão, e não mora entre nós, não estão no meio de nós, todas as suas irmãs. Então, todas as suas irmãs, plural. Então temos que entender o português. Não é difícil entender o português. Então, a palavra primogênito significa primeiro, o filho mais velho. E não tem filho mais velho se não tiver um mais novo. Não existe a palavra primeiro se não existir o segundo. Então, nessa narrativa aqui, eu estou até aqui com a Bíblia Edições Paulina, Edições Paulina, eu vou até aqui Lucas capítulo 2, eu vou achar aqui na Bíblia Lucas, na Bíblia Edições Paulina, 2, versículo 7, né? 2, versículo 7. 2, versículo 7, que diz assim. Vamos letrinha miúda da feira. Deixa eu achar aqui. Vou olhando para o celular, para essa luz do celular aqui. Diz assim, ó, versículo 7. Vou começar aqui, ó, aqui em cima. E enquanto estava em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito, né? Versículo 5, né? Aqui. Versículo 6, acho que é. Tá pequenininho demais aqui, não dá para enxergar. Então, na Bíblia, Edições Paulina, né? E aqui, capítulo 2, diz assim: e enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Está falando de Maria, não está falando de José. Né? Maria deu à luz o seu filho primogênito. E a palavra primogênito significa primeiro filho. E para ter primeiro filho, tem que ter um segundo filho. E a Bíblia relata 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs. 4 irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, né? E fala das irmãs, no mínimo 2 irmãs. Tiago, José, Judas e Simão. E no mínimo 2 irmãs, não fala o nome das irmãs. Mas no mínimo Jesus teve 4, 5, 6, né? 6 irmãos, com ele 7, né? Tiago, Judas, Simão e José e 2 irmãs, né? E com Jesus 7, eles eram 7, número da perfeição. A Bíblia está falando aqui. Então, até na Bíblia aqui, eu já procurei todas as Bíblias, que eu tenho umas variedades de Bíblia. Deixa eu pegar mais aqui. Tem essa Bíblia aqui, ó, Sagrada Escritura, edição fiel. Vamos aqui, Lucas 2, 7, né? Lucas 2, 7, para ver se fala a mesma coisa. Lucas, capítulo 2, versículo 7 aqui, para ver o que fala nessa tradução. Aqui, ó. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em um pano e deitou na manjedoura.
Aqui, ó. Versículo 7. Tradução fiel. Tem essa outra tradução aqui, essa outra Bíblia aqui, né? Bíblia Sagrada. E vou ler ela também. Lucas 2, capítulo 7. Lucas 2, capítulo 7 diz aqui. Diz assim, ó, e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em um pano e deitou numa manjedoura. Então todas as traduções, eu tenho mais Bíblia, mas tá outro terreno lá. Mas todas as traduções falam de primogênito. A palavra primogênito significa primeiro, né? Não tem como escapar. Então é uma tradição falar que Maria morreu virgem, né? Mas a Bíblia não confirma isso, a Bíblia fala o contrário. E não é nenhum desmérito, não é denegrir a imagem de Maria, falar que Maria teve relação sexual com seu esposo. Deixa eu desligar esse rádio. Falar que Maria teve relação sexual com seu esposo. Não, é esposo dela, ué. Ela casou para isso, né? O casamento dela estava marcado antes de Deus falar do propósito que Deus tinha com ela na vida dela, né? O casamento de Maria estava marcado antes dela saber que ela ia ser a mãe de Jesus Cristo. A intenção dela não é ficar virgem para o resto da vida. E Deus não mandou o anjo falar que ela ia ficar virgem para o resto da vida. Não mandou. Falou que ela ia ter um filho e o casamento dela ia ser normal depois. Não é denegrir a imagem de Maria falar isso aí, não. É a religião que está fora da palavra. A religião que está denegrindo a imagem de Maria. Falar que a Maria não batia bem na cabeça. Não, Maria é uma mulher normal. É uma mulher santa. A palavra santa significa separada das atrapalhadas do mundo, né? É escolhida por Deus. Por isso que José ia casar com ela, porque ela era uma mulher ponta firme e todo apoio para ela, uma mulher honrada entre os evangélicos e adorada entre os cristãos da Igreja Católica, só que de uma maneira, a Bíblia não fala que nós não devemos adorar ser humano, mas honrar sim, né? A Bíblia fala assim, dá honra a quem tem honra. E Maria é uma mulher honrada e santa. Santa, a palavra santa não significa que é Deus. Não devemos. A religião em Deus, a Maria coloca ela na posição que ela mesma não assumiu, né? Como rainha, como advogada, como intercessora. A Bíblia não dá isso aí, esse direito. A Bíblia fala que o intercessor é o Espírito Santo, né? E o advogado nosso é Jesus Cristo, né? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, aqui fala, vou até achar aqui para falar aqui, a Bíblia fala, e proíbe a pessoas de adorar ser humano, não pode adorar ser humano. Não se pode adorar ser humano. Ser humano não é feito para ser adorado. Ser humano é criatura, né? Ser humano é criatura. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Quero ler aqui junto com os irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 1. Vai explicar aqui o que Deus mandou. Aqui diz assim, ó, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ó. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado
para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Tá vendo? Quem é o advogado do ser humano? Não é Maria. Maria, ela mesma falou assim, que se não fosse por Jesus Cristo, ela tinha perdido a salvação. Né? Maria não foi colocada para salvar ninguém. Maria não foi colocada para salvar ninguém. Ela foi colocada para trazer o Filho de Deus na terra. Foi escolhida para isso. E 1 Timóteo, quero ler aqui com os irmãos também. 1 Timóteo, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, para não ficar muito longe esse 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5 diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 aqui. Então Maria, a função de Maria foi trazer o Filho de Deus à existência nessa terra. A divindade que a igreja coloca sobre ela mesmo não aceita isso aí, né? Até a própria prima dela, a Isabel fala, de onde é que vem a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador, né? E até ela mesmo no cântico dela, lê lá o cântico dela lá para ver, ela fala que Jesus Cristo, o filho dela é que salva ela, né? Não é ela que salva o filho dela. Que se Maria fosse uma salvadora, se Maria fosse salvadora da humanidade, não precisaria Jesus nascer e passar todo esse suplício, passar todo aquele martírio, passar toda aquela dor, que aquilo ali foi incalculável, a dor de Jesus Cristo, né? Se Maria fosse a salvadora, então não precisaria de Jesus estar aqui na terra. Ter vindo na terra, e morrido, e ressuscitado, e descido ao inferno, pisado na cabeça de Satanás, e tomado as chaves do inferno, tudo isso aí. E aí ele foi embora para o céu e falou assim, eu vou, mas de lá eu vou enviar um outro Consolador. Ele não deixou cargo de Consolador, de mediador, de advogado para ninguém aqui na terra. Ele mandou do céu o Espírito Santo. E ele mesmo é o advogado, e o Espírito Santo é o Consolador, é o mediador entre Deus, que leva nossas orações com gemidos inexprimível até o céu. Homem, ser humano nenhum, desde quando Adão, desde Abel, que morreu o primeiro homem a morrer na terra, até o último que vai morrer na terra, não tem acesso, depois que morre, de interceder por ser humano aqui na terra. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, vai explicar isso aí na parábola do rico e Lázaro, né? Depois que foi para o mundo espiritual, a pessoa não interfere em nada aqui na terra. A religião espírita fala que o espírito da pessoa volta aqui para a terra, mas não volta. A Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que morreu, a pessoa só vai esperar o juízo eterno, não tem mais interferência aqui na terra. Né, confirmando a palavra de Lucas, capítulo 6, versículo 16, versículo 19. Então, a Maria, ela morreu crendo que Jesus era o Salvador, morreu e foi salva pelo seu Filho. Né? Assim como eu, se morrer crendo em Jesus, né, vou ser salvo pelo Filho de Maria. Espero que ficou claro aí para todo mundo. Alô? Deus te abençoe.